Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre uma coisa muito legal e que a gente gosta muito, que é realizar sonhos. A gente tem que economizar, mas tem que realizar alguns sonhos. E a gente vai falar dos sonhos de médio e de curto prazo, porque os sonhos também, alguns a gente consegue realizar eles mais rápido, outros a gente demora um tempinho maior e outros são a longo prazo, que pode levar às vezes décadas para a gente atingir esses sonhos. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná, que você já me conhece dos vídeos anteriores. Então vamos lá. Nosso objetivo hoje vai ser exatamente falar de sonhos, um assunto muito legal e muito importante, porque a gente só vive porque a gente sempre está sonhando com situações, com a próxima viagem, com o próximo carro, com o próximo notebook, o próximo celular, isso de compras, né? Mas também nós temos sonhos de atingir, a fazer uma universidade boa, fazer uma pós-graduação, ter uma família feliz, são alguns sonhos que a gente vai fazer. Mas a gente vai falar especificamente dos sonhos que a gente depende do contato financeiro. Então a gente vai compreender primeiro a elaboração de um planejamento financeiro, porque sem planejamento financeiro, gente, infelizmente não tem como a gente atingir esses sonhos. E eu sempre digo, né, mesmo que a gente fosse um herdeiro muito rico, é mais divertido, é muito mais prazeroso se a gente conquista aquele sonho, né? A gente tem que batalhar por ele e para isso, batalhar financeiramente é só se a gente tiver um planejamento financeiro. Então a gente precisa perceber que planejar financeiramente para atingir um objetivo de longo ou de médio ou de curto prazo é fundamental, porque senão, se a gente não conhecer o nosso orçamento adequadamente, não fazermos um planejamento, fazendo uma aplicação desta poupança, a gente não vai conseguir atingir. Eu falei poupança, mas pode ser investimento com qualquer outro método que a gente quiser, com qualquer outro tipo de aplicação. Quando vocês precisam comprar um produto, antes realizam um planejamento? Há uma pergunta e me falem a verdade. Vocês fazem um planejamento ou vocês estão passando lá? Agora me toquei, preciso de um celular novo. Não dá, né? A grande maioria não consegue. Passou na frente, vou comprar. Quando é uma blusinha, uma camiseta, você ainda faz essas estripulias financeiras, né? Mas quando é um bem um pouquinho mais caro, vocês não conseguem. Você tem que fazer um planejamento financeiro, não é verdade? O que você considera um bom planejamento financeiro? Um bom planejamento financeiro é aquele que você consegue manter todas as suas contas de manutenção, né? Consegue ainda manter, por exemplo, a tua vida social e consegue economizar exatamente para atingir esse objetivo dentro dos prazos estabelecidos. Gravem isso, que prazo é muito importante. Vocês consideram importante planejar todo o investimento? Se alguém disse que não, errou. A gente tem que sempre se planejar, seja para gastar e também o que a gente pretende receber e, por exemplo, de juros sobre um montante que eu vou aplicar mensalmente ou quando eu tiver disponível. Então, tem que haver um planejamento. Então, planejar, por exemplo, planejamos ir à escola, planejamos ir ao cinema, planejamos ir ao parque. Então, por que a gente não vai planejar também uma ação importante que é um sonho de médio e de curto prazo? Então é algo muito importante, porque quando vocês têm uma festa lá num determinado momento, vocês já não vão se planejando para essa festa, mulherada principalmente, né, quer já pensar na roupa. O homem é mais preguiçoso nesse ponto, né, coloca uma roupinha ali, já está tranquilo. Uma mulher gosta de se planejar. E as mulheres, no caso financeiramente, normalmente se dão muito melhores, porque elas já têm esse hábito de se planejar. Os caras vão ter que começar a se organizar também, né? Porque senão vão ter que sempre ouvir a esposa, a mãe, esse lá. Então a gente precisa muito de a organização financeira nas nossas vidas, senão a gente não atinge. Quando seus responsáveis ficam preocupados com o seu desempenho escolar, eles estão preocupados com o planejamento em relação ao seu futuro, não é verdade? É mais ou menos o que a gente tem que ter lá também na nossa vida financeira. Quando você economiza para comprar um tênis legal, também é uma forma de planejamento.
Eu, por exemplo, estou precisando de um tênis. Saí esses dias e tomei um susto dos valores. Eu acho que vocês também, né? Apesar que vocês olham mais preço, mas a gente tem que fazer um planejamento para conseguir atingir aquele tênis legal que você quer comprar, né? Então, para realizar esses sonhos, a gente tem que se planejar. E dentro desse planejamento, eu vou fazer um planejamento dos meus sonhos de curto, de médio e de longo prazo. Agora, o que seria curto prazo? O que seria médio prazo, gente? Isso vai depender especificamente de cada pessoa. Depende dos sonhos, mas a gente pode dizer que curto prazo aí é entre 3 e 6 meses, a gente pode considerar, até menos de 3 meses a gente pode considerar de curto prazo. De 6 meses a um ano e pouco, a gente pode dizer que é de médio prazo. Agora, de longo prazo, pode ser 3 anos, 5 anos, ou às vezes até mesmo décadas para que a gente possa atingir. Então, quando começamos a ganhar o nosso próprio dinheiro, seja com o nosso primeiro emprego ou alguma forma de renda extra, começamos a sonhar com as nossas primeiras conquistas materiais, como um bom celular, roupas legais que a gente quer, né, de grife que às vezes a gente sonha, a gente vai fazer exatamente quando a gente começa a ganhar esse salário. Ao realizar essas conquistas materiais, experimentamos o prazer proporcionado pelo consumo, em nome de qual muitos fazem dívidas que podem levar muito tempo para ser quitadas. Então, por exemplo, eu posso até comprar um tênis de grife, uma roupa de grife, mas eu não posso me endividar com isso, porque eu vou ter um prazer momentâneo e vou ter dor de cabeça durante muito tempo. Então, esse planejamento do consumo é fundamental, porque senão vai atrapalhar os outros sonhos que eu tenho. Vamos ver agora a seguinte situação aqui do Benício. Ele traçou um planejamento financeiro tendo em vista o objetivo de pagar o primeiro ano do curso superior até conseguir um emprego que ganhasse um pouco mais. Para isso, ele verificou que vai precisar de R$5.000. Realizou uma revisão sistemática de como poderia juntar esse dinheiro, cortando as despesas e aumentando a sua renda. Esse é um caso bem tradicional, né? Porque nem todo mundo levou bem a sério a escola e não vai conseguir uma universidade pública, então vai ter que se planejar de fazer uma universidade particular e daí tem que se pagar. Então o Benício já pensou antes em como guardar o dinheiro, pelo menos das mensalidades do primeiro ano de curso. Então ele cortou as despesas aonde ele conseguia. Então vamos lá. Você considera que o objetivo de Benício exigirá muito tempo de planejamento ou vai ser uma conquista de curto prazo? O que vocês acham? É curto ou é longo prazo? Alguns vão dizer assim, mas eu estou agora ainda no segundo ano, aí é longo, né? Daqui 2 anos só vai estar fazendo o primeiro ano. Não, na verdade, 2 anos é ali na esquina, muito perto, é curto prazo. E se não acordar agora, não vai conseguir atingir o objetivo. Se você deixar, assim como estudar vestibular, por exemplo, é algo que não é curtíssimo prazo, não dá para acordar só no 3º ano, tem que acordar desde sempre. Assim como a educação financeira, não precisamos esperar para ser adulto, a gente precisa começar a se planejar desde já. Você acha que ele pode fazer, o que você acha que ele pode fazer para atingir esses R$5.000? O que vocês fariam no caso dele? Há vantagem de se planejar e abrir mão de determinadas despesas para conseguir realizar metas futuras? Sem dúvida. Você vai ter, sempre na vida, é um equilíbrio. Você tem que abrir mão de uma coisa para conseguir atingir outra. Dentro das metas financeiras, mais ainda. Para que possamos chegar aonde almejamos, temos que renunciar a algumas coisas, alguns luxos, algumas coisas que a gente vai fazer. No caso do Benício, para cursar essa universidade, o primeiro ano, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas exatamente para conseguir atingir o objetivo dele. Alguns objetivos podem ser de curto prazo, como eu conversei, né? Normalmente de 3 a 6 meses, no caso da compra de um eletrodoméstico, ou de médio pode demorar de 6 meses até alguns anos, e o de longo prazo, que pode ser 3, 5 anos, ou até mesmo pode levar algumas décadas, né? Voltando à situação do Benício, a melhor opção é aplicar esse dinheiro a longo prazo, que ele vai economizando, e obter juros, por exemplo, usando o CDB.
Então ele já tem o objetivo, que é um dos fatos importantes, e temos o valor que ele vai ter e o prazo que ele tem para atingir. O segundo objetivo é cortar as despesas necessárias para aumentar o capital. Uma das alternativas de Benício é buscar o trabalho formal em uma empresa, que pode ser com menor aprendido ou estagiário. Quando ele ingressar no ensino superior, os estágios remunerados também será uma boa opção para continuar juntando esse dinheiro. Então vamos lá. Vejamos uma simulação. Isso é muito interessante, a gente fazer simulações para atingir aquele objetivo. Então, a quantia que ele deve gerar. A simulação será feita considerando aplicar um valor mensal no CDB, aquela organização que a gente sempre fala, para atingir a quantia de R$5.000 no período de 24 meses, como vocês estão na segunda série, daqui 2 anos vão atingir, sabendo que o CDB tem uma taxa de juros de 0,85. Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem quanto ele teria que economizar cada mês. Lembrando que como vai ter um jurinho ali, você pode retirar esse 0,85 do rendimento que ele teria todo mês, do valor que ele precisa juntar todo mês. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. Pessoal, esse é um caso prático, um caso bem tácito que a gente vai fazer aí, um investimento aí que eu considero aí, eu falei curto, né? Mas também poderia ser considerado médio, 2 anos, né? Então, mas que a gente tem que começar a planejar antecipadamente. Então, R$5.000, 24 meses, não é isso? Então, a taxa de juros de 0,85 ao mês,
Então, vou pegar os 5 meses e dividir por 24, ou seja, ele teria que guardar R$ 208,33, simplesmente se não rendesse nada de juros, tá? Se eu descontar o 0,85 deste valor, lembrando, né, como é que a gente faz a conta? 0,85 dividido por 100, deixando em decimal, multiplicamos por esse valor, ou seja, ele poderia reduzir ali em alguns reais ali o valor do montante que ele teria que guardar todo mês, mas daí veja que aí tem que ter uma regularidade e uma persistência de poupar, que isso a gente tem que ter, senão a gente não atinge o objetivo e, consequentemente, no final dos 24 meses, provavelmente ele vai ter até um valor superior aos R$ 5.000 que ele está planejando que ele precisa para pagar a primeiro ano da faculdade que ele planejou. Imagine que alguns anos se passaram e Benício entrou no ensino superior, ele tem um objetivo definido, um planejamento financeiro traçado e uma renda que vem com estágio remunerado. Então agora ele já está na universidade, porque ele já resolveu aquele caso lá do pagamento do primeiro ano. Ele está se organizando por um sonho, pro seu sonho, mas ainda existem outros pontos de atenção. Vamos pensar um pouco sobre as despesas do Benício. Ele era muito prevenido, já havia juntado dinheiro para o seu curso. Nesse momento, ele pretende realizar um outro sonho, que é comprar uma moto para ir de faculdade e para o seu estágio, tá? Considerando que Benício receba agora R$800, vamos supor, R$800 no estágio remunerado, vejamos que uma das possibilidades para ele comprar essa moto. Vamos lá. O consórcio é um tipo de investimento que funciona assim. O consórcio investe um valor mensal durante um período pré-determinado. Pode ser aí 30 meses, 60 meses, 100 meses, dependendo do bem. Durante esse período são realizados sorteios mensais. Se a pessoa for contemplada, recebe o valor total para comprar a moto, mas continua pagando as parcelas até quitar o valor. Se a pessoa não for sorteada, no final do período vai receber o valor total. O consórcio é um queridinho do brasileiro para comprar valores mais altos, objetos com valores mais altos. Supondo então que o Benício escolha o consórcio no valor de R$ 125,77 mensais. Logo ele terá que subtrair da quantia que ele recebe de R$ 800 para ver quanto vai sobrar. Ou seja, vai pegar 800 menos R$ 125,77, ele vai ficar para suas despesas mensais R$ 674,23, que é o valor que descontado do seu novo sonho para que ele consiga atingir. Planejar a médio e a longo prazo exige muito do investidor. Nós vamos ter que ter exatamente uma tranquilidade para a gente poder fazer isso. É necessário que ele tenha uma organização, um planejamento e um rigor nas suas contas. Caso contrário, o planejamento vai ser comprometido e o sonho não vai ser realizado. Então tem que ter comprometimento. Vamos supor que sua mãe é uma ótima confeiteira. Faltam 5 anos para ela se aposentar. E quando isso acontecer, ela pretende empreender, produzir e vender bolos deliciosos em potes. Para isso, ela precisa de um forno industrial que custa R$ 6.120. Mas daqui 5 anos, vai estar custando aproximadamente R$ 7.000. Como é que chegou a esse valor? Viu o que aconteceu nos últimos anos e fez uma estimativa da onde teria. Então, ela tem um sonho e ela tem um tempo determinado e tem um valor que ela precisa atingir. Como que ela vai atingir esse objetivo dela? Para ajudar, nós vamos ter que fazer um plano de investimento para ela conseguir fazer isso, aplicando, por exemplo, em CDB com a taxa de 0,85%. Considerando que farão depósitos mensais, qual deve ser aproximadamente o valor depositado mensalmente para atingir esse objetivo? Lembra do exemplo anterior e aplique e vamos discutir logo após ali qual foi a estratégia de planejamento que vocês tiveram. Já voltamos a conferir.
Bem, pessoal, acredito que agora ficou mais fácil, porque você já tinha um conhecimento de uma estratégia que a gente utilizou no exercício anterior. Agora eu acho que ficou bem fácil vocês fazerem. Como nós estimamos ali que seria R$7.000, esses R$7.000 em 5 anos, que são 60 meses, dividindo teria que economizar R$116,67. Como a gente disse que ela vai receber sempre um juro de 0,85 na média, a gente pode descontar esse juro do valor que ela vai economizar, ou seja, 0,85 de 116,67. Lembrando, 0,85, para a gente fazer a multiplicação, a gente divide por 100 e multiplicamos fazendo a subtração dos juros, então ela teria que economizar no mínimo R$115,68 para depois de 5 anos ter o valor para comprar o forno industrial que ela planeja lá. Aqui nós temos a citação do livro Pai Rico, Pai Pobre, e que ele diz uma coisa que tenho certeza que os pais de vocês falam muito, né? Educação é o maior investimento que vocês vão ter. E hoje nós estamos investindo na educação financeira de vocês, ou seja, vocês aprenderem a trabalhar com dinheiro, e isso vai fazer com que vocês vão conseguir atingir as metas, inclusive as metas intelectuais, como fazer uma faculdade, uma pós-graduação e assim sucessivamente. Concluindo então o vídeo de hoje, nós vimos que planejar envolve um estado muito importante lá, definindo nossos objetivos, né? Conhecer o que nós gastamos, definindo nossos objetivos e as metas para o futuro para a gente poder atingir. Planejar precisa analisar a nossa situação atual, porque se a gente não conhece a nossa situação atual, não tem como a gente planejar o nosso futuro. E o planejamento dá origem a planos de ação que a gente possa realizar esses sonhos e atingir os nossos objetivos. Nesse vídeo a gente começamos a discutir como que a gente pode atingir os nossos sonhos, tanto de curto quanto de médio prazo. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.